Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou responder a pergunta que foi enviada no vídeo que eu falei sobre o contato com os extraterrestres. Teve uma pergunta que foi feita pela leitora Clau Silva 33. Ela perguntou para mim sobre o segundo retorno de Saturno. A pergunta que ela fez foi a seguinte: tenho uma dúvida sobre astrologia, porque é um dos meus temas preferidos. Gostaria que você falasse sobre como se dá o segundo retorno de Saturno na vida de uma pessoa. Então a gente abrir aqui esse exemplo aqui que eu criei, é um mapa que eu fiz, pensei numa data qualquer e coloquei aqui, um mapa de 22 de dezembro de 1966. O horário que não importa muito, ele só vai definir a casa, mas a gente vai utilizar como exemplo também, 11h40 da manhã, São Paulo, tá? Um exemplo genérico. O que vai acontecer? Quando a gente fala de retorno de Saturno, a gente está falando de um acontecimento que acontece com todas as pessoas da primeira vez quando a pessoa faz 29 anos, na verdade especificamente 29 anos e meio, que é o período que Saturno ele leva para completar sua órbita. Então, todos nós, quando a gente faz 29 anos e meio, na realidade esse retorno ele vai abranger normalmente ali entre os 29 e 30 anos. Ele começa a influenciar um pouco antes e também tem uma influência um pouco depois. Então, aproximadamente durante um ano, entre os 29 e os 30 anos. E depois ele vai fazer uma nova passagem, fazer um segundo retorno, que é ali por volta dos 59 anos. Então, a mesma coisa. 6 meses antes, 58 anos e meio, depois, um pouco depois, 59 anos e meio, às vezes até 60 anos, a pessoa passa pelas influências desse segundo retorno de Saturno. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente tem que entender como é que funciona o arquétipo de Saturno. Se a gente for olhar aqui no mapa, esse mapa de nascimento de uma pessoa que nasceu em 22 de dezembro de 66, portanto, ela estaria agora com 54 anos e faria 55 anos no final de 2021. Se a gente for olhar os símbolos de cada um dos planetas, a gente vai ver que Saturno, que é esse daqui, é o único dos astros que é simbolizado com uma cruz. Se a gente for olhar todos os outros símbolos, você vai ver Júpiter aqui é um sinal de positivo, vai ver aqui Netuno, ele não tem um sinal de positivo ou de uma cruz, é um sinal um pouco mais estilizado. Mercúrio é a mesma coisa, Vênus é a mesma coisa. Então o único astro que tem como símbolo uma cruz e não é à toa é Saturno. O que acontece? A gente lê Saturno no mapa de nascimento de uma pessoa. Nesse exemplo daqui ele vai estar na casa 1 em conjunção com Quiron, mas isso aqui para o nosso estudo de hoje vai ser relevante. Ele está na casa 1 no signo de Peixes. Então o que significa? Saturno no mapa de nascimento de uma pessoa, ele vai simbolizar aquela área que a pessoa ela precisa ganhar maior conhecimento e maior experiência. E justamente por isso ela vai passar por algumas provações a mais na sua vida. Eu costumo comparar esse astro e o arquétipo dele, a ação dele, que está muito ligado com Cronos também, nessa parte de mitologia, com questões que elas vão precisar de muito tempo para que a pessoa adquira novos hábitos. Então, quando a gente olha para Saturno, a primeira imagem que vem à mente é de um professor mais velho, mais experiente, que ele vai passar uma prova para um aluno para testar o nível de experiência e de conhecimento que ele adquiriu ao longo de um ano, 6 meses, isso numa comparação no nível escolar. No caso de Saturno, vai ser após 29 anos. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa fez até os seus 29 anos de vida vai ser testado quando Saturno ele volta ao seu ponto de origem, que, como eu expliquei aqui, acontece a cada 29 anos e meio. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que a pessoa tem Saturno, como nesse exemplo aqui, na casa 1, no signo de Peixes. A casa 1 ela fala da questão do desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento da individualidade, como a pessoa ela vai trabalhar a sua imagem, o seu ego, como a pessoa ela vai projetar suas emoções e suas ideias
sobre as outras pessoas nos grupos que ela tiver inserida. São os assuntos que percorrem a casa 1. Então, quando a pessoa ela nasce com Saturno na casa 1, significa que ela vai ter que trabalhar muito mais essas questões do que a maioria das outras pessoas. Ou seja, ela vai ter desafios, eles vão estar ligados com questões da imagem, com questões de como a pessoa exerce o seu poder de liderança, como a pessoa projeta as suas ideias e os seus sentimentos nos grupos que ela está inserida, como que ela vai construir o seu senso de individualidade. Tudo isso tem a ver com a casa 1. Então, quando a pessoa tem Saturno nessa casa, ela vai ter desafios nos assuntos ligados à casa 1. Então, provavelmente, ao longo da vida dela, ao longo dos seus primeiros 29 anos, ela vai passar por desafios que estimulem a que ela trabalhe questões que provavelmente não foram muito bem trabalhadas em encarnações anteriores. Pode ter sido uma pessoa que teve muito poder pessoal e usou isso de forma ruim. Pode ter sido uma outra pessoa que numa encarnação passada ela foi muito submissa à vontade de outras pessoas e por isso mesmo ela vem para desenvolver esses atributos pessoais e vem com uma certa dificuldade para estimular com que ela desenvolva isso. Então, o Saturno posicionado nessa casa, ele vai ativar esses desafios. Então, quando o Saturno, no seu trânsito, ele voltar pela primeira vez ali entre os 29 e os 30 anos, ele vai trazer desafios que visem estimular que a pessoa prove que ela adquiriu maior experiência nesses assuntos. Se a pessoa tivesse, por exemplo, Saturno numa casa 2, esses desafios seriam de uma outra forma. Seriam mais a ver com o desenvolvimento de dons pessoais, talentos pessoais, como a pessoa se utiliza da sua alimentação para o seu desenvolvimento interior, já seriam assuntos de uma casa 2. E assim por diante nas outras casas. Casa 3 teria mais a ver com comunicação, como a pessoa aprende o seu desenvolvimento intelectual para se comunicar com as outras pessoas. Casa 4 seriam questões de família, seria ligada à questão de como ela trabalha as suas raízes psicológicas, traumas que ela vivenciou no passado, na infância. Casa 5, questões de criatividade, namoro, como a pessoa desenvolve a sua felicidade na vida. Normalmente, quando Saturno ele vem na casa 5, a pessoa tem muita dificuldade de sentir felicidade com as coisas, de encontrar algo que ela realmente ama fazer. Casa 6, questões de saúde, questão de rotinas com trabalho. Casa 7, grupos que ela tiver inserida, associações, seja com trabalho, seja com casamento. Casa 8, questões de vida e morte. A pessoa ela pode passar pela vida dela por alguma questão que vá estimular ela a entender melhor essas questões de vida e morte, ou algum acidente, alguma coisa que vai fazer ela ficar com alguma ferida por muito tempo. Tem a parte sexual, que está muito ligada à casa 8, ela aprender. Enfim, e as outras casas é a mesma coisa. Casa 10, profissão. Casa 11, grupos e questões sociais. Cada uma dessas casas ela vai ter um significado específico, inclusive eu já abordei em outro vídeo. Vou deixar linkado aqui no canal, para quem vê esse vídeo, que explica cada um desses significados de cada uma dessas casas. Mas especificamente vamos voltar, por exemplo, aqui de Saturno na casa 1. A pessoa nasceu em dezembro de 66, horário tal, São Paulo, e veio com Saturno na casa 1, no signo de Peixes. Essa pessoa, quando tiver entre 29 e 30 anos, primeira vez que Saturno ele vai retornar à sua posição de nascimento. E depois, quando a pessoa tiver por volta de 59 anos e meio, vai ser o segundo retorno. Então o que vai acontecer? Depois que a pessoa passou pelos primeiros desafios até os 29 anos e passou por uma, entre aspas, grande prova que o professor trouxe aos seus 29 anos, 30 anos, ela vai aprender a lidar com aquelas questões que ela lidou entre os 29 e 30 anos e vai ter mais 29 e 30 anos para lidar de forma um pouco mais madura com esses assuntos. Então, quando Saturno retornar novamente, quando a pessoa tiver ali os seus 59 anos e meio, ele voltar e fizer uma conjunção exatamente com essa posição aqui, novamente a pessoa vai ter desafios ligados aos assuntos da casa 1. E se a gente pegar especificamente o exemplo desse mapa, a gente vai ver que vai existir uma grande dificuldade com relação ao trabalho das rotinas na casa 7, ou seja, a pessoa provavelmente ela vai ter muita dificuldade
para trabalhar em questões de grupo, em trabalhos que exijam uma certa ordem, uma certa organização mais restrita, porque a casa 7 está em Virgem, então a pessoa provavelmente ela vai ter dificuldade para lidar com esse tipo de trabalho, talvez até com muito estresse com relação a isso, mas ao mesmo tempo ela vai ter facilitada a forma de lidar com cursos superiores, com questões que envolvam cultura, com estudo profundo. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que vai lidar de forma mais positiva com estudos profundos. A pessoa pode ter mais facilidade de ter um intercâmbio com outras culturas, enfim, com áreas que estejam ligadas ao conhecimento mais superior. E provavelmente ela vai lidar com os assuntos da casa 1 do jeito pisciano. Aqui ela pode lidar tanto da forma negativa, que é a parte de ser uma pessoa mais escapista, que tem dificuldade de lidar com a realidade mais concreta das coisas, que é bem provável porque ela tem uma oposição com Virgem, então é provável que ela tenha uma dificuldade de lidar com a realidade mais concreta e busque formas de escapismo dessa realidade. Ou a pessoa pode desenvolver o lado positivo, que é justamente ela aprender digamos assim, ter um jogo maior de cintura e utilizar melhor a sua criatividade e o aprendizado pelos erros que as outras pessoas cometem para que ela não cometa esses mesmos erros, que é uma coisa muito comum em peixes. O peixe ele é muito observador, que as outras pessoas acertam e erram e ele procura repercutir isso na sua vida. Então ele procura se adaptar muito à realidade que está à sua volta, vendo tanto que as pessoas acertam que as pessoas erram. Então nesse ponto, se ele conseguir, claro, tiver acesso a um estudo que fale do seu mapa de nascimento, ele provavelmente ele vai ser direcionado para aprender a utilizar esses potenciais positivos de peixes para desenvolver os assuntos da casa 1 e dessa forma ele vai conseguir passar melhor pelos desafios e provações que Saturno vai trazer para esses assuntos na casa 1. Então, o aprendizado que ele vai ter e as provações ali por volta dos 29, 30 anos e depois na segunda passagem aos 59 e 60 anos, se ele for bem direcionado para aprender esses significados aqui que eu estou falando por alto, ele vai conseguir trabalhar de forma mais positiva esses desafios. Então, quando a gente fala de retorno de Saturno, a gente está falando exatamente de um professor que não visa castigar, não visa maltratar, não visa fazer nada disso. O arquétipo dele é simplesmente: vou testar o quanto você tem de experiência nesses assuntos e vou trazer desafios nesses assuntos porque você precisa de alguma forma aprender a trabalhar de forma mais adequada esses assuntos. É esse que é o significado de Saturno, especificamente quando ele passa por esse retorno. Então, como a gente vai aprender também a olhar esse caminho de aprender como lidar com Saturno? Se a gente for olhar para esse exemplo, a pessoa nasceu em 1966, ela está atualmente, hoje, nesse exemplo hipotético, a pessoa que nasceu nessa data, então ela vai estar com 54 anos e vai fazer 55 anos no final desse ano. Saturno agora está em março, andando aqui por volta do grau 8 de Aquário. Março de 2021, está andando pelo grau 8 de Aquário. E vai andar até o final do ano, ele vai passar pelo grau 10, grau 11, grau 12, não vai variar muito disso. Saturno normalmente anda 10 graus por ano. Então, ao longo desse 2021, Saturno ele vai estar andando aonde? Na casa 11 da pessoa. Então, a pessoa, para se preparar para os desafios que ela vai vivenciar daqui a mais ou menos 4 anos, nesse mapa hipotético, ela vai passar primeiro por alguns desafios aqui na casa 11, nesse ano de 2021. Desafios de que forma? Que estimulem a pessoa a lidar melhor com questões sociais, com seus objetivos morais, que ela aprenda a desenvolver os seus ideais. E provações vão vir nesse sentido para que ela desenvolva isso. Por quê? Porque Saturno em trânsito, para essa pessoa que nasceu em 66 em dezembro, ela está com Saturno agora na casa 11 dela. Então é dessa forma que a gente analisa o mapa de Saturno. Primeiro, identificando o significado no mapa natal, qual casa que Saturno vai agir, de que forma ele vai agir através do signo, e aí depois a gente vai entender qual vai ser esse desafio que Saturno vai trazer primeiro ali entre os 29 e 30 anos e depois ali por volta dos 59 e 60 anos. E ao longo desse período, de aproximadamente cada 3, 4 anos, Saturno vai estar agindo em cada uma das casas do nosso mapa de nascimento, nessa progressão que ele vai estar fazendo ao longo dos anos. Nesse trânsito que ele vai estar fazendo, ele vai agir de formas diferentes. Nesse caso aqui do exemplo, em 2021, vai estar agindo na casa 11.
Se a gente fosse recuar mais 3 ou 4 anos, estaria agindo na casa 10. Então, provavelmente a pessoa teria desafios na sua área profissional, na sua área social, coisas também para a pessoa aprender. Então, isso é importante entender isso, porque normalmente as pessoas olham essa questão do mapa de nascimento e focam muito no problema, nos desafios na área que o Saturno vai estar no mapa de nascimento, mas é importante que a gente entenda que o movimento, o trânsito de Saturno, ele é muito dinâmico. Então ele vai ter influências ao longo de todo o nosso mapa ao longo dos anos. Aproximadamente a cada 4, 3, 5 anos ele vai atuar em áreas diferentes do nosso mapa. Então é importante compreender isso, os trânsitos e na forma que o Saturno ele transita pelo nosso mapa, para que a gente também se prepare melhor para esse acontecimento, né, que é tanto o primeiro retorno, aos 29, 30 anos, quanto ao segundo, que é ali por volta de 59, 60 anos. Para que a pessoa, ao aprender a lidar com esse trânsito e ao entender os significados aqui, nesse caso com Saturno na casa 1, no signo de Peixes, ela comece a entender melhor o seu mapa de nascimento e dessa forma ela consiga trabalhar melhor essas épocas, vamos dizer assim, mais críticas, né? Que os desafios surgem para a pessoa justamente lidar com as provações que vão ser trazidas para que ela ganhe maior experiência. Repetindo, não é um castigo. Saturno não age castigando, fazendo mal, mesmo sendo considerado um astro, entre aspas, maléfico. A meta dele, o que ele vem fazendo no nosso mapa, é exatamente colaborar com o nosso crescimento interior e nosso maior ganho de experiência, principalmente no primeiro retorno e também no segundo. Então, espero ter respondido a tua pergunta e um abraço.